Bom, eu vou mostrar para vocês o caso, como ele está e como ele está comentado pelo Lacan. Até para vocês verem que o Freud foi se desenvolvendo como analista aos poucos. Eu ia mostrar para vocês o relato verdadeiro do caso feito pelo Freud. Foi encontrado, depois da morte dele, o registro original era em folhas de papel ao maço. A letrinha dele está aqui, ó. Tá vendo? Ele não guardava os casos, ele jogava fora. Mas acontece que encontraram esses registros. E eles iam no início, nas obras completas, editar no volume 17, que é onde eles iam botar essas obras póstumas. Mas acabaram não editando aqui no volume 10º. Agora, de qualquer maneira, isso só foi editado em 1954. Portanto, todo o trabalho que Lacan está se referindo aqui ao Homem dos Ratos é a um Homem dos Ratos que ele leu aqui no texto já editado. Ele não leu essas notas antes. Então, eu vou fazer pelo caso normal. A gente viu a introdução. O caso de fato é interessante. A minha amiga tinha razão. E vocês têm dificuldade de ler. Então, quem sabe vendo o vídeo é curto. Vamos lá. Então, extratos do caso clínico. Número 1. Um jovem senhor de formação universitária apresentou-se a mim com a asserção de que ele sempre havia sofrido de obsessões, de manias, de estranhas, de atos repetitivos, desde a infância, mas com intensidade especial nos últimos 4 anos. Os aspectos principais de seu distúrbio eram medos, ele bota medos em itálico, de que algo pudesse acontecer a 2 pessoas de quem ele gostava muito. Vocês lembram que o Lacan vai usar, foi aí que teve a história do ter que parar tudo, porque ele vai usar a coerção Almeida, Zwangsverstärkung. E aí, no tal parágrafo. Então, tem medos aí. Bom. Os aspectos principais de seu distúrbio eram medos de que algo pudesse acontecer a 2 pessoas de quem ele gostava muito. Seu pai e uma dama a quem admirava. Além disso, ele estava consciente de impulsos compulsivos, tais como, por exemplo, um impulso de cortar a garganta com uma lâmina. Os homens faziam a barba naquela época. Não era com essas coisinhas de plástico que a gente compra, não. Posteriormente, criou proibições, em itálico também, às vezes em conexão com coisas um tanto sem importância. Contou-me que gastou anos lutando contra essas suas ideias e, desse modo, perdera muito terreno no transcorrer de sua vida. Havia experimentado vários tratamentos, mas nenhum lhe valeu, com exceção de uma temporada de tratamento por hidroterapia num sanatório próximo. Naquela época, eles usavam nos hospícios esse tipo de tratamento, hidroterapia, para tirar o que eles consideravam o nervoso. Sim, a pessoa estava nervosa. Às vezes até para louco também. E isso, pensava ele, provavelmente fora possível apenas porque lá travara conhecimentos com alguém, o que o levara a manter relações sexuais regulares. Aqui ele não tinha oportunidades dessa espécie e raramente tivera relações, apenas em intervalos irregulares. Sentia repulsa por prostitutas. Ao mesmo tempo, disse ele, sua vida sexual havia sido obstruída.
A masturbação desempenhava apenas um pequeno papel nela, quando tinha 16 ou 17 anos de idade. Sua potência era normal. A primeira vez que teve relações sexuais, tinha 26 anos. Ele me deu a impressão de ser uma pessoa de mente clara e sagaz, né? Perspicaz. Quando lhe perguntei sobre o que fizera pôr ênfase, quer dizer, colocar ênfase em contar-me a respeito de sua vida sexual, replicou ser isso o que ele sabia sobre minhas teorias. Repara que o Freud faz uma pergunta que normalmente a gente não faz, né? A gente nunca usa por quê, né? Mas ele usou, ele ainda está numa fase inicial do negócio. Na realidade, porém, ele não lera nenhum de meus escritos, com exceção de pouco tempo antes ter folheado as páginas de um de meus livros, que é A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é de 1901, e que Lacan recomenda que a gente leia. Tendo encontrado a explicação de algumas curiosas associações verbais que lhe recordaram tanto alguns de seus próprios esforços de pensamento em correlação com suas ideias, que decidira colocar-se sob meus cuidados. Aí ele vai falar sobre o início do tratamento. O início do tratamento. No dia seguinte, eu o fiz comprometer-se a submeter-se à única e exclusiva condição do tratamento, ou seja, a regra fundamental da psicanálise, que vem a ser a associação livre. E vem agora Freud dizendo: dizer tudo o que lhe viesse à cabeça, ainda que lhe fosse desagradável, ou que lhe parecesse sem importância, irrelevante ou sem sentido. Então, lhe dei permissão para iniciar suas comunicações com qualquer assunto que contasse, e assim ele começou. Parem, a associação livre já estava sendo usada desde 1904, era já a regra fundamental da psicanálise, e ele exige isso do rapaz. Aqui, depois do que assim ele começou, vem uma nota dizendo: o que se segue está baseado em anotações feitas na noite do dia do tratamento e se fixa tão estritamente quanto possível a minha recordação das palavras do paciente. Sinto-me obrigado a apresentar um alerta contra a prática de anotar o que o paciente diz durante o tempo real do tratamento. A consequente retirada de atenção do médico prejudica mais o paciente do que um acréscimo de exatidão que se pode conseguir na reprodução do seu caso clínico. E aqui diz: esse ponto foi desenvolvido no primeiro artigo de Freud sobre recomendações técnicas. Quer dizer, não tinha ainda para o Freud a importância da atenção flutuante. Ele já reconhecia a associação livre, mas achava que tinha que ter uma atenção ali, fixa, em torno do que o camarada estava dizendo. Até que a minha amiga não estava errada de eu ler para vocês isso. Disse-me que tinha um amigo sobre o qual possuía uma opinião extraordinariamente elevada. Costumava procurá-lo sempre que estava atormentado por algum impulso criminoso e perguntar-lhe se ele o desprezava, como se despreza um criminoso. Seu amigo costumava então dar-lhe apoio moral, assegurando-lhe que ele era um homem de conduta irrepreensível e que provavelmente tinha tido o hábito, a partir de sua juventude, de encarar obscuramente sua própria vida. Numa época anterior, prosseguiu, outra pessoa havia exercido uma influência semelhante sobre ele. Era um estudante de 19 anos.
Ele próprio, o homem dos ratos, tinha 14 ou 15 anos naquele tempo. E esse estudante passara a ter amizade por ele e levar a sua autoestima a um grau extraordinário, de tal forma que ele, para si mesmo, pareceu ser um gênio. Esse estudante, subsequentemente, tornou-se seu professor e, de repente, modificou o seu comportamento e começou a tratá-lo como se fosse um idiota. Por fim, notou que o estudante estava interessado numa de suas irmãs e compreendeu que ele o havia aceito apenas para conseguir a admissão na casa. Este foi o primeiro grande golpe de sua vida. Aí, a partir daí, Freud diz, então ele prosseguiu sem qualquer transição aparente. E aí vem a questão B, a sexualidade infantil. Por causa do tempo, eu vou ter que interromper e dar sequência, porque a gente vai esbarrar com coisas que o Lacan vai dizendo, ao mesmo tempo que a gente vai vendo de fato como é que o Freud ia trabalhando. É muito interessante.